Galera, mais um episódio aqui do Expressa Gente. Hoje com o nosso convidado especial aqui, o André Berri da Costa. Esse cara aí vai falar um pouco da trajetória dele. Eu quero que ele conte um pouquinho como é que foi as dores, os prazeres e principalmente como que é trabalhar dentro de um acelerador, né? Junto lá com o pessoal, com projetos e tudo mais. Eu quero que ele conte um pouquinho dessa trajetória, dessa história pra gente. André, prazer aí. Mas, Você tá vindo aí ter aceitado o convite. valeu, meu querido. Eu que agradeço aí pela. Isso. É nóis. Então, bora lá. Bom, acho que eu posso começar então Se me apresentando apresenta um pouco. aí, manda ver. Tá. Bom, então, muito obrigado pelo convite novamente. Eu sou o André Berreta, pra quem não sabe, sou primo do Rafael. É isso aí. Eu tenho 25 anos, eu sou aqui de Porto Ferreira mesmo. Morei aqui em Porto Ferreira até aí os 18 anos, quando eu terminei o ensino médio e entrei na graduação. Eu entrei no curso de Engenharia Física lá na Universidade Federal de São Carlos. Cara, só vou te Lá interromper na e fazer sede de uma São pergunta Carlos. da hora. É. O que te levou você a escolher a física? Boa, cara. Ótima pergunta. Eu já pensei bastante sobre isso ao longo, assim, da jornada, principalmente porque, tipo assim, não é um curso com a fama de ser muito fácil, Uhum. muito de boa. E realmente, assim, ao longo do curso, chega alguma fase ali, inevitavelmente a Você gente fala. fica se questionando, tipo, nossa, por que eu escolhi isso? Tá valendo a pena mesmo? Aquela decisão de 3, 4 anos atrás, tá? E realmente, é coisa da graduação, tipo, acho que muitos cursos passam por isso. Aham. Então essas Sim. dúvidas sempre vêm em algum momento, assim, nossa, será que eu tô fazendo a coisa Certo. certa, o que eu gosto e tudo mais? Mas, na prática, assim, pensando retrospectivamente na minha vida, desde o ensino fundamental e também durante o ensino médio, eu sempre tive bastante gosto, assim, facilidade com matemática e com no ensino fundamental, tipo, ciências, e aí depois no ensino médio, a parte da física e sabe, química, enfim. E aí, meio que, na prática, por ter essa facilidade e gostar de sentar a bunda na cadeira e estudar esses temas, tipo, sentir um gosto por isso, satisfação de, tipo, aprender coisas. Nossa, aprendi isso aqui de matemática. Às vezes, no momento que você está aprendendo, você não sabe direito onde que você vai usar, mas eu tinha alguma satisfação meio que eu aprender por aprender, assim, sabe? Eu achava bem legal quando eu tinha algum conceito meio complicado, assim, que no momento você olha e fala, nossa, que bagulho é esse? Aí, depois de algum tempo de queimando neurônio, matutando, você fala, não, entendi, agora eu saquei como é que é isso. Tudo Isso é mais. de família, isso aí. Eu sentia, tipo, nas matérias de matemática, de física, assim, constantemente eu sentia isso, tipo assim, nossa, legal pra caramba. E aí me identificava, tipo, acho que é isso que eu quero fazer. Eu lembro que eu não conhecia o curso de engenharia física até eu chegar no final do segundo ano do ensino médio. Então, por exemplo, se alguém está assistindo aí, está no primeiro ou no começo do ensino médio e não sabe o que vai fazer, eu também não sabia no primeiro ano do Normal, ensino médio, não tinha a normal. menor ideia do que eu ia fazer. Eu sabia do fundamental que eu gostava, assim, de matemática. Eu cheguei até a participar daquela Olimpíada Brasileira de Matemática da escola do UBMEP, né? Aham. E fundamental ganhava as medalhinhas lá e tal, era bem legal. Tipo, era um incentivo muito bacana do governo nesse sentido, assim, de fazer essa Olimpíada, premiar os alunos, assim, pelo esforço deles. Aham. Isso era bem bacana, dava um incentivo legal, assim, um ânimo para aprender mais e estudar. Mas, enfim, eu conheci o curso de Engenharia Física no final do segundo ano, no ensino médio, que foi quando o pessoal da minha escola... eu não falei, eu acho, mas eu estudei lá aqui no Objetivo de Porto Ferreira. Uhum.
eu entrei lá no ensino médio. Antes disso, durante o ensino fundamental inteiro, 1 e 2, eu estudei na escola de comércio, né? Mário Borelli Tomás. Mas, enfim, o pessoal, no final do segundo ano do ensino médio, o pessoal da escola levou a gente até lá na UFSCar, que teve um evento que é o UFSCar de Portas Abertas, que eles recebem justamente alunos do ensino médio, eu não lembro se no fundamental também, talvez, para fazer meio que uma feira de cursos. Assim. Eu falo feira de profissões, mas acho que não é exatamente isso. É feira de cursos, para expor tipo, vários standzinhos assim lá na biblioteca da universidade, no andar de baixo lá. Vários stands, um de cada curso, né? Que a universidade oferece. E aí você ficava à vontade para ir lá e perguntar. A pessoa que estava lá era sempre alguém matriculado do curso, que te dava uma noção. Você podia fazer perguntas ou então falar que faz o curso, tal, como é que é e tal. E a pessoa falava. E também uma ou outra palestra que eles também davam assim nas salas de seminários ali, para apresentar o curso mesmo. Então, a galera que estava interessada em tal curso sentava nas cadeiras ali e a galerinha que estava responsável por apresentar o curso, fazia uma apresentação de alguns minutos para falar do que se tratava o curso, o que você aprendia, que matérias que você ia ver. E aí, com isso, o pessoal a intenção disso é o pessoal do ensino médio conhecer que cursos que tem lá, ter uma noção melhor do que cada curso faz e conseguir tomar uma decisão um pouco menos, digamos assim, aleatória. Um pouco mais assertiva? Mais assertiva, exatamente. Porque, querendo ou não, ainda, tipo, no ensino médio é bem difícil você realmente saber o que você vai aprender num curso ou onde que aquilo vai te levar. Realmente é um tiro menos no escuro, assim. Saber participar dessa feira de profissões é um tiro menos no escuro. Dá uma segurança um pouquinho melhor ali, mas ainda, na época, eu não sentia que eu imaginava que eu ia seguir o caminho que eu trilhei, sabe? As coisas foram evoluindo aos poucos, fui percebendo. Mas, enfim, foi nessa época que eu conheci o curso de Engenharia Física, e foi meio que juntou o útil ao agradável ali, porque eu lembro que naquela época eu estava querendo bastante fazer o curso de Engenharia Química, e aí é engraçado o motivo, que era porque isso era lá em 2015, 2014, 2015, que naquela época, não sei se vão lembrar, mas estava lançando a última temporada de Breaking Bad. E eu Ô, bravo, ô, bravo. Maravilhoso. Cara, veio na minha cabeça, mano. Eu tava muito no hype. Tava no hype, meu. Bravo demais, bom demais. Tava muito no hype do Breaking Bad. E aí eu tava assim, não, engenharia química parece. Fundinho de casa, ó. Quintal da X-Go. Não, moça, nessa dica. Olha, ele só tá contando uma Não siga história. nesse caminho. Vai ter um corte aqui. Bom demais, bom demais, bom demais. E Mas aí? não, mas enfim, mas a série é bacana, tipo, mostra coisas de química e tal. Na hora. né? Exato. E aí, putz, quando eu assisti a palestrinha lá, que o pessoal que depois acabaram virando meus veteranos apresentaram, falei, cara, eles apresentaram tipo assim, esse é um curso que vai ter muita coisa, muito embasamento, o objetivo, né, é formar um engenheiro com muito embasamento em matemática e muito embasamento em física. Essa é a intenção do curso. E aí, a pitadinha ali, aqui do meio do curso para frente, você também faz algumas matérias de outras engenharias, assim. Então, não tem nenhum... as matérias específicas, digamos assim, como posso falar isso? Mas o currículo é composto por, principalmente nos primeiros anos, umas matérias, praticamente as mesmas matérias, ou muito parecidas com as matérias da física, pura, assim. E ali do meio para frente você tem algumas disciplinas de outras engenharias, engenharia de materiais, engenharia elétrica,
engenharia civil, mas também tem uma boa quantidade de créditos reservado para, que são aquelas eletórias, tipo, eletivas obrigatórias, que você tem que fazer aquelas matérias, mas você pode escolher quais que você vai fazer. Uhum. E aí, de certo modo, você tem um jogo ali para meio que Direcionar. você formar o seu currículo, assim, você escolher as Eu disciplinas que ia você te tem mais perguntar isso interesse. mesmo. Em algum momento na sua graduação teve um questionamento ali que você parou, pensou e falou: o que eu vou fazer com isso? Tipo, na psicologia a gente tem a abordagem que você pode escolher. E aí você direciona o seu trabalho. Agora, na Isso. física eu já não sei como Então, funciona. se você teve esse momento, como que você... Não, eu vou usar para aquilo e vou seguir esse caminho. Olha, assim, de fato, pensando assim, acho que tem algumas áreas que a engenharia física consegue atuar assim. Acaba que na prática, a maioria ou quase todas as áreas da física, o engenheiro físico também, se tiver interesse, consegue fazer uma especialização naquilo, focar naquilo e aprender sobre aquilo para Uhum. virar um especialista naquele tema. E aí, as áreas da física, principalmente assim, que são bem grandes atualmente, a partir de materiais, então, ciência dos materiais, é algo que tem muito investimento atualmente, eu vejo assim, na universidade, as agências de fomento, elas reservam bastante orçamento para essa parte de estudo de ciência dos materiais. Mas também tem outras áreas, tipo, sei lá, talvez astrofísica ou cosmologia, a parte talvez de física mais teórica, mas também nada impede que um engenheiro físico, que se algum momento do curso, putz, eu não me interessei tanto pela física exatamente, mas quero partir mais para a área mais de tecnologia, ou então algo mais de engenharia mesmo, até chega a ser uma parte assim de gestão, a gente tem algumas disciplinas, não muitas, mas tem de meio que gestão. Eu lembro de ter feito uma disciplina de custo gerencial, se não estou enganado. É legal, cara. Quase todos têm. Que é não, é uma área mais de engenharia mesmo, assim, tipo, eu digo assim, da engenharia mais pura até, o pessoal faz até faz tipo uma piada, assim, de que os engenheiros, né, se você virar de ponta cabeça, sacudir, vai cair um monte de norma técnica e um monte de tabela, assim, que ele fica consultando. Não, Que é uma, é isso. então, são áreas que a engenharia física tem a liberdade, o engenheiro físico, ao longo da sua formação, e à medida que ele for sendo apresentado esses temas nessas áreas, pode ir optando. De certo modo, tem várias condições, né? O ambiente também é propício para desenvolver essas áreas também é importante, porque às vezes, queria muito, sou apaixonado por astrofísica, queria fazer alguma coisa em cosmologia, mas não tem muito investimento aqui no Brasil, ao meu ver, pelo menos, são poucos os locais que têm grupos de pesquisa relacionados a isso, universidades que têm grupos de pesquisa focado nisso. Então, meio que o ambiente, em algum certo modo, algum grau, acaba também direcionando a gente para algumas áreas. Ou então, por exemplo, quero muito essa área, não vou abrir mão, aí procuro um lugar fora que tenha um grupo muito bom sobre essa Que fale essa sobre esse tema área, específico. que estude sobre isso exatamente, e aí acaba indo para lá, sabe? O pessoal costuma falar que a engenharia física tem um horizonte bem amplo, assim, de atuação, mas obviamente não é tudo, assim, Uhum. é engenharia e física, assim, às vezes até, bom, pensando bem, tem alguns colegas que acho que foram mais para esse lado, até da matemática, tipo, a gente, como eu comentei, tem uma boa base na parte matemática, assim,
algumas disciplinas, bastante disciplinas de cálculo, geometria analítica, que... E aí, como eu falei, tem as eletórias, né, ou optatórias, que nada impede que você pegue disciplinas da matemática. Putz, gostei muito quando fiz as disciplinas de cálculo, estou apaixonado por matemática, quero seguir uma pesquisa em matemática pura ali, ou alguma das várias áreas que tem matemática. Nada impede você puxar disciplinas da matemática e se formar um engenheiro físico tendo feito ali uma formação mais voltada para matemática. E depois disso, depois que se formar, seguir ali numa pós-graduação nessa área. Nada impede, tipo, vai Queria vendo o interesse da até fazer pessoa. um comentário que agora vai caber bem top, que em outras disciplinas ficam mais distante o comentário que eu vou fazer. Mas no caso do cara que tá ali fazendo engenharia física, cara, é ponta de tecnologia. Cara, para você ser um bom profissional nessa área, você tem que ser um bom pesquisador. Você não pode parar de estudar, porque todo dia tem uma informação nova que você vai ter que agregar no seu trabalho para ele funcionar de uma forma melhor. Porque se você só fizer as mesmas coisas, você só vai ter os mesmos resultados. Então, tipo assim, que nem a psicologia. Se você se forma e você só mantém aquele caminho, você vai ter aquele resultado pequeno. Agora, se você quer aumentar seu trabalho, desenvolver, você tem que ser um pesquisador. Você fica obsoleto. Você fica obsoleto muito rápido. No caso da física, no caso de outras matérias, mas principalmente da física, é muito rápido, cara. É muito rápido. Ó, gente, pra você que tá assistindo a gente aqui, tá vendo os três tagarelas que já tá mudo? É assim, a gente, claro, vocês que acompanham a gente, vocês sabem que a gente tem uma pegada diferente, só que a gente temos quase um astro aqui conosco, então é sempre bom. É sempre bom a gente reter um pouco mais de informação. Sim. A gente está aqui ouvindo enquanto ele fala, tentando achar uma pergunta legal, né? Porque ele tem bastante bagagem. Então não estranhe o nosso silêncio, porque a gente está aqui e está curtindo muito, viu? Siga sua pergunta. Cara, uma pergunta muito simples. Posso complementar só? Não, complementa da aí, porque é uma anterior? pergunta não. Que eu não sei se eu respondi a pergunta exatamente, mas você tinha perguntado o que me fez ir para engenharia física, né? E, cara, foi meio que uma facilidade ali com a matemática, com a física, gostar de aprender, que vai muito com o que você acabou de falar agora, de você tem que estar sempre se atualizando. Ao meu ver, isso passa por estar constantemente aprendendo coisas novas, aí no sentido de coisas novas que você não sabia antes, ou também coisas novas, de, tipo assim, putz, acabou de ser publicado alguma coisa nova ali na área. Derrubou uma teoria e complementou outra. Cara. Meio que isso. Faz uma corrida, né? Então, esse tipo assim, sempre aprendendo coisas novas. E aí, coisas novas que você não sabia antes. E aí, isso pode ser tanto coisa antiga, tipo, teorias muito bem estabelecidas lá. E para fazer alguma coisa, para ter algum desenvolvimento ali no seu trabalho ou na sua pesquisa, você precisa ter uma ótima noção, muito conhecimento sobre essa teoria antiga, do século, de sei lá quantas décadas atrás, para conseguir fazer a sua contribuição, pequena contribuição ali, mas também se atualizando com as coisas que foram lançadas ontem, publicadas ontem, assim. Então, essa parte de gostar de aprender também foi uma coisa que me fez ir para a engenharia física. E, inclusive, lembrando agora, eu esqueci de comentar isso, os meus veteranos naquela palestra, apresentação sobre engenharia física, lá na UFSCar de Portas Abertas de 2015, uma das coisas que eles falaram o perfil do engenheiro físico é alguém que gosta de aprender. Aprender a aprender. Você vai, ao longo do curso, uma das coisas que você vai aprender é aprender a aprender. Pesquisador. Ser um pesquisador, cara. Exatamente. Manter o que tinha, agregar um novo e reciclar aquilo para se transformar em algo melhor ainda. Isso aí, ao meu ver, é vantagem em qualquer área, assim. Qualquer área que se você optar em ir depois, seguir depois, Tá tranquilo. se você tendo essa noção de como aprender, às vezes até essa uma determinada resiliência que você desenvolve ao longo do curso, porque não vou mentir, assim,
Tem umas matérias complicadas que a gente sofre bastante, assim, passando por elas. Acho que muito parecido com vários cursos, tem professor carrasco, a gente sempre lida muito com isso. Eu ia perguntar algo Tem que- semelhante. Tem que ter muita força de vontade para permanecer e continuar lutando ali. Você não pode pensar só num semestre, cara. Você tem que É. pensar além dos muros. Tem que pensar no final de tudo. A A gente fala bastante aqui sobre uma geração que decidiu não pagar o preço que você está comentando agora. Então, se você puder contribuir com isso, deixa pra gente aí, pro pessoal que está assistindo, uma dica pra gente sobreviver aos dias maus aí com os professores carrasco, aquela matéria terrível, entendeu? O que você fez? O que você Caminho fez. das pedras. Aquela isso é parada muito assim, delicado. se é um fato ou se é um mito aquele lance do cara ter um ponto de ignição, entendeu? E se é necessário descansar ou não. Acho que eu fiz 3 perguntas muito E o nossa. moço? Pô, eu vou tentar responder de trás para frente. O descansar, sim, importantíssimo, porque eu acho que até o pouquinho que eu sei de, tipo, neurociência da vida, se você não descansa, as coisas não retêm no seu cérebro. Acho que quando você dorme é uma das fases que você está mais Você sente todo o fixando. processo de memorização e tal. E eu acho importantíssimo também a parte de fazer atividades físicas. Oi. Esse equilíbrio de, beleza, você está desenvolvendo a sua mente, aprendendo ali, mas o corpo não pode ser negligenciado, porque as duas coisas, o corpo e a alma também, então, essas 3 coisas não podem ser negligenciadas, tem que cuidar deles, desenvolver os 3 o máximo que der simultaneamente, essa Manter um equilíbrio, né? Entre os 3 ali. Exato. A parte do ponto de ignição O ponto de ignição Como que que é eu falo isso? assim, a parada do cara tá vendo as dificuldades diante de si e não retroceder. Ou paralisar. Né? Ou paralisar. O Como ponto é que de você ignição tirou a fala- resiliência? Como que você vira, nós vamos usar o termo aí, né, do um amigo, como é que você vira a chave pra, não, é isso e tal. Conta Tá. pra gente. Nossa, essa pergunta é bem delicada, e acho que a melhor forma de responder ela é que isso acaba dependendo muito do contexto de cada pessoa, meio que de cada caso. Qual que é, digamos assim, a trajetória de cada pessoa até aquele ponto ali de dificuldade. E eu falo isso talvez para falar que ao longo da minha trajetória, assim, né, antes de entrar na graduação, eu considero que tive muitos privilégios, obviamente, e reconheço eles, e um deles tem vários grandes privilégios, muito importante as pessoas reconhecerem os seus privilégios, eu acho. Mas o que eu posso falar, um dos privilégios que assim acabaram ajudando caramba na graduação foi que ao longo do ensino médio ao longo do ensino médio principalmente, que era uma parte que eu consegui parar, tipo, eu tinha uma estrutura familiar ali, financeira e tudo mais, que eu consegui dedicar aqueles 3 anos do ensino médio para estudar exclusivamente, assim, praticamente. Eu mantinha alguma rotina, tentava manter alguma rotina de exercício físico, mas, de certo modo, tive esse privilégio de poder me dedicar exclusivamente a essa grande missão naquela época, que eu tinha lá uns 16 até 18 anos, de, pô, vou estudar aqui para ir bem no vestibular e conseguir entrar no curso que eu quero, que eu me identificar e tal. E aí, aonde eu quero chegar com isso é que, ao longo do ensino médio, eu consegui construir uma base muito boa de conhecimentos de nível ensino médio
E aí esses conhecimentos de nível ensino médio acabaram que na graduação foram super importantes. Então, tipo assim, eu tinha bem poucas gaps ali, né? Intervalos, ausência, gaps de conhecimento, tipo assim, coisas ao longo do ensino médio, ser esperado que você saiba dessas matérias, isso. E aí, por causa da estrutura que eu tava ali, consegui estudar numa escola particular, né, no objetivo aqui de Porto Ferreira. Tinha um material muito bom, os professores eram muito bacanas também, gostava pra caramba deles, incentivavam a gente. Os colegas também, super importantes. Nossa, ter colegas que também estão nessa Na vibe pegada, de... né? Nessa pegada de estudar, assim, Você tem aprender que e se tal. juntar com pessoas que querem a mesma coisa Também que é bem você. legal. E aí isso me ajudou a que esse currículo do ensino médio eu tinha muito bem estabelecido ali, e cheguei na graduação com uma boa formação de ensino médio. E, e assim, acaba que as matérias da graduação, ali no começo, as matérias de matemática, de física, vez ou outra um professor gentil, ele dá uma revisão de coisas que você devia saber vindo do ensino médio e tudo mais. Mas, cara, não é sempre. Às vezes ele só vai jogando ali Só joga e e já fala, espera que vai. você Ó, tenha Receba. receba. É. Receba. Eles partem Receba. da premissa de que você tá lá e você já sabe do que ele tá falando. Ou pelo menos o básico. Já se preparou para aquela Mas, aula. mas é aí que vem aquela habilidade do aprender a aprender. É você entender a lógica, entender a filosofia por trás do rolê e... Pelo que ele está falando, né, da trajetória dele, deu para entender coisas assim. Se você não está nesse nível, você precisa entender quem é você. Ele entende de onde ele veio, por que ele veio, para onde ele vai, por que ele está passando por tudo isso. Você vê que enquanto ele está falando, ele está mostrando com riqueza de detalhes o porquê, o quando, o onde. Ele tá praticamente nos quatro pontos do tempo, né, vamos dizer assim. Isso mostra o quê? Geralmente, quando a gente começa a trabalhar no nosso futuro, né, quando a gente tem um leve eu acho, né, como ele bem disse, né, a gente deixa esse eu acho com alguns pontos e vírgulas para mostrar que talvez se a gente tentar possa dar certo. Como ele está dentro de um nicho que ele entendeu que é dele, que ele tem facilidade de trabalhar com isso, então está muito mais claro. Né? Então, assim, como eu tô tendo o privilégio de estar aqui sentado com vocês, ouvindo ele falar, eu consigo entender o quê? Quanto mais clareza você tiver naquilo que você está fazendo, mais êxito você vai ter. Só que é o que ele fala, a clareza vai aparecendo conforme você vai caminhando. Exatamente. Sem ação não há clareza. Caraca, eu fui metaforado, hein? Fui metaforado. Ó, vamos dar uma... Pô, acho que eu só preciso responder essa pergunta, na verdade. Isso. Que era que... Quero entrar no Tem outro que- ponto. Só para fechar esse Sim. laço aí, partir para a próxima. Mas é que aí, como eu falei, depende de cada caso, né? A gente passa pelas dificuldades na graduação, e isso depende muito da trajetória anterior, né? Trajetória, acho que sempre tem, enfim. Da trajetória daquela pessoa antes de estar ali. E acaba, cara, tipo, eu percebi isso interagindo com as pessoas do curso, da graduação, conversando com o pessoal. Que depende muito, assim, da trajetória da pessoa mesmo, as dificuldades que ela vai passar no curso. Tem algumas dificuldades em comum que a gente passa, como eu falei, acho que outros cursos passam por isso, tenho absoluta certeza que são professores difíceis de lidar, digamos assim. Cita o nome de alguma brincadeira. É difícil, delicado. Vamos ser polêmicos. Mas isso é incomum, tipo, todo mundo passa por isso. Mas, cara, às vezes as dificuldades também dependem de qual é a bagagem do
do indivíduo que está passando por aquilo. Então, isso tem que ser considerado, assim, tipo, na hora da pessoa ser resiliente e tipo assim, considerar se, tipo, ó, isso aqui vale a pena eu insistir, putz, vou passar essa noite aqui estudando, ou então, putz, isso aqui eu não vou dar conta, preciso talvez dar um passo atrás, ou, então, tipo, ó, no próximo semestre eu vou trancar essa matéria, ou sabe, reprovar mesmo, no próximo semestre tento ir mais preparado, sabe? Isso aí acaba dependendo de cada indivíduo, tipo, eu não consigo dar uma resposta geral para isso, nem quero dar uma resposta geral para isso. O incentivo que eu posso dar é tipo assim, gente, mantenham-se confiantes, vamos embora, vamos fechar esse curso, vamos se formar, porque isso é um negócio que ninguém tira de você depois, né? Uau, uau. Mas, É ir pra cima? mas dentro de, tipo, considere o seu caso, tipo, Dentro porque das às vezes você tá no meio do possibilidades. curso e você percebeu que você não gosta daquilo. Então, mano, bora reinventar, procurar outro caminho, tipo, tá tudo bem, tipo, aprendam, tipo, mudar de caminho não é o fim do mundo, assim, a gente sempre leva bagagens, então, é isso, é isso. Não consigo dar uma resposta pronta para essa Não, pergunta, bom, acho que a mas colocação cada dele foi caso tem que ser excelente. julgado, Ah, legal. sim. E aí, galera? Conta um pouquinho agora do que você faz hoje em dia no seu trabalho. É isso Legal, aí. legal. Isso. Acho que é uma boa continuação que eu tava falando porque já... da graduação, né? Aham. A graduação foi tanto complicada, teve uma pitadinha ali especial durante minha graduação, pelo menos, que era da pandemia. Isso é uma coisa que todo mundo passou também, Aham. Sim. mas eu passei enquanto estava na graduação. E aí, nossa, eu lembro que ali no quarto ano, é um curso de 5 anos a engenharia física. Eu lembro que ali no quarto ano, indo pro quinto, eu tava bem, nossa, cara, não aguento mais esse curso, eu só quero me formar. Como é que termina isso aqui? Essas Nossa. matérias Já muito pega. pesadas, assim, não fica tranquilo. Em momento nenhum, você vai Na passando verdade, os fica mais anos, pesado. vai ficando mais pesado as disciplinas. Às vezes o pessoal fala, não, o pesado é no começo. Depois Mas fica não, pior. tá É só ficando pra- pior. Depois pior. Não, aumenta tudo, aumenta a cobrança, o cargo emocional e tudo mais. Exato, e eu tava passando por essa fase lá em 2020, 2021, durante a pandemia, então foi complicado, mas me mantive ali. E aí, e pegando esse gancho, né, para onde eu trabalho atualmente, eu trabalho no CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele é um centro de pesquisa lá em Campinas. Eu conheci essa empresa ao longo do curso de Engenharia Física, fui apresentada a ela ao longo do curso de Engenharia Física. Eu não lembro especificamente se teve uma pessoa que me falou sobre ela, mas é sempre comentado no curso de Engenharia Física, pelo menos lá na UFSCar, imagino que, eu tenho quase certeza que em outras engenharias físicas pelo Brasil também é um local bem falado assim, que é o lugar para engenheiro físico ir trabalhar, e que é super bacana, e que você vai poder aplicar seus conhecimentos em física, engenharia e tudo mais. Então, tipo assim, ao longo do curso, criado um hype, assim, uma imagem do CNPq muito bacana, e que foi quando eu conheci. Então, eu conheci a empresa, foi apresentada a ela ao longo do curso, eu acho que foi até se bobear no primeiro ou segundo semestre do curso, naquela disciplina de introdução à engenharia física, e alguns representantes, como chama a pessoa que terminou o curso e saiu? Tem um nome bonitinho. Os formados de engenharia física voltavam lá para fazer a apresentação uma vez por semana para a gente de onde é que eles foram trabalhar, o que eles estão fazendo. Legal. Legal. E aí, eu acho que foi nessa disciplina que foi apresentado. E aí, cara, o CNPq brilha muito o olho assim, da galera que faz engenharia física e da física também, e de outras disciplinas também, por que não? Pela
talvez a grandiosidade, assim, o pessoal fala, lá tem um acelerador de partículas, isso aí já, a galera já fica, nossa, que Até legal. eu que não tenho muita noção quero ir lá ver. É, isso aí. Tipo, o negócio passa assim que é um local que tem tecnologia de ponta e tudo mais, engenharia super sofisticada e tal. E é aqui pertinho, né? Isso, exatamente aqui em São Paulo, lá na cidade de Campinas, né, no distrito de Barão Geraldo. Talvez para quem está assistindo aí, Barão Geraldo é o mesmo distrito que fica a Unicamp. Então, o CNPq ali, bem pertinho, não são a mesma instituição, a Unicamp e o CNPq são instituições separadas, mas que ficam espacialmente ali localizadas muito próximas uma da outra. Os dois campos, né, o campus da Unicamp de Campinas e o campus do CNPq muito próximos. Acaba que muita gente que trabalha lá no CNPq é formado na Unicamp também, pela proximidade. Acaba que o pessoal tem mais conhecimento do local, sei lá, vai lá fazer estágio, acaba ficando, ou vai lá fazer pesquisa mesmo, é um centro de pesquisa, então tem muita colaboração do CNPq com outras instituições, universidades, né, para o pessoal das universidades usarem as instalações que tem lá no CNPq. Em algum momento, acho que eu vou chegar nesse ponto de tentar explicar, pelo menos na minha interpretação, qual que é a finalidade do Sirius, né? O Sirius é o acelerador de partículas lá, a fonte de luz síncrotron, lá de Campinas, a fonte de luz síncrotron brasileira, né? Nosso acelerador de partículas daqui do Brasil. Mas para usar os equipamentos, eles têm muitas parcerias com vários grupos de universidades do Brasil inteiro. Tem todo um procedimento lá, inclusive, para submeter o seu projeto para usar as instalações lá do CNPq para desenvolver a sua pesquisa. Então, você escreve um projeto, submete para o pessoal, e aí, eu não lembro exatamente como é que são os trâmites, mas eu lembro de uma ideia, tipo assim, cada pessoa que submeteu um projeto para usar alguns dias ali da instalação, ela também tem que julgar projetos de outras pessoas que submeteram. E aí ela faz um julgamento, lê, tem uns critérios de avaliação, dá uma determinada nota, e aí eles ranqueiam, mais de uma pessoa avalia o mesmo projeto, né? Eles ranqueiam esses projetos, inclusive tem alguns métodos assim, tipo, putz, essa pessoa aqui deu uma nota super baixa para esse projeto, ou então super alta. Eles tentam fazer o mais impessoal possível, tipo, certamente que eles não passam o nome de quem você está avaliando, mas às vezes você deu uma nota super alta ou super baixa para um projeto que as outras pessoas julgaram que era uma nota média ali. E aí você também pode ficar dando notas não muito condizentes, seu projeto acaba sendo prejudicado nesse ranking. E aí os critérios são vários, eu não sei listar quais são os critérios para escolher projetos para lá, mas um deles certamente é tipo assim, é uma pesquisa de interesse nacional, porque afinal de contas o dinheiro que vem lá vem do Ministério, né, para construir todo o acelerador, né, e tudo mais. Então é uma pesquisa de interesse nacional, é uma pesquisa, isso é uma parte bem importante, é uma pesquisa que realmente só dá para ser feita, ou é extremamente importante que ela seja feita lá no CNPq, lá no Sirius, ou então dá para fazer, é uma coisa que dá para fazer com equipamento de bancada, ou em algum outro lugar, sei lá em São Paulo, que tem algum equipamento que dá para fazer essa pesquisa. Esses são vários critérios que eles adotam, e aí ranqueiam, e aí o pessoal responsável pelas linhas de luz, as linhas de luz é o nome que a gente dá para as estações experimentais que tem lá disponíveis para os usuários, as pessoas fazerem pesquisa, né? E aí os responsáveis pelas linhas de luz, eles olham o ranking e falam, acho que a gente consegue, ao longo desse semestre aqui, semestralmente esse processo seletivo, assim, né? Submissão de projetos. Ao longo desse semestre, a gente acha que dá para chegar até esse projeto aqui. Aí se comprometem a fazer essa quantidade de projetos ao longo do semestre. Enfim, eu esqueci como é que eu cheguei nisso, eu me distraí um pouco. É do lugar que eu trabalho. Isso. Era isso. Você faz. E a jornada foi meio que essa. Eu conheci o CNPq na graduação, foi apresentado, né? Ali um pouquinho,
final de 2021, eu me inscrevi no processo seletivo para o programa de estágio deles, o Programa Unificado de Estágios, a gente chama de PUI, a sigla, Programa Unificado de Estágios. Me inscrevi no PUI, passei lá pelas entrevistas, show, aí me escolheram, e fiquei lá de estagiário desde o começo de 2022, fevereiro, dia 2 ou dia 4 de fevereiro, foi o nosso primeiro dia, até o dia que eu me formei. Eu me formei naquele mesmo ano, no final de setembro, comecinho de outubro, e aí acabou que, tipo assim, me identifiquei bastante com o estágio, com o pessoal que trabalhava junto, gostei bastante do que eu estava fazendo, e eles gostaram de mim também. E aí acabaram me contratando mesmo, me efetivando como CLT lá mesmo, cargo de analista de desenvolvimento tecnológico, né? E tô lá desde outubro de 2022 até hoje, trabalhando lá no CNPq. Curtindo pra caramba. Curtindo pra caramba. E aí, talvez que eu possa dar uma dimensão assim, é que o campus do CNPq é bem grande e, se eu não estou enganado, de pessoas contratadas, acho que de CLT, só para dar uma noção do tamanho da empresa, né? Opa, muito obrigado. Pra você. Eu acho que tem em torno de umas 800 pessoas, eu acho, Uau, contratadas. gente, Então, pra caramba. É grande. é um lugar grande, é um lugar grande. Então, tipo assim, acho que além dessas 800, também deve ter uma parcela ali de umas poucas centenas de pessoas ali, talvez 300 mais ou menos, é um chute, de pessoas externas que frequentam lá o campus, pesquisadores externos, que são usuários das instalações científicas que tem lá no CNPq. E aí, como eu disse, como eu queria chegar nisso, porque é uma empresa bem grande, assim, e lá tem vários laboratórios diferentes. Então, assim, eu, ao longo desses 2 anos que eu tô trabalhando lá, desde estagiário, eu tenho mais familiaridade, contato, assim, com as pessoas que eu trabalho no dia a dia, lá na minha divisão, que é a minha diretoria, né, a diretoria adjunta de tecnologia. As pessoas que eu tenho mais que eu trabalho, em torno de umas 160 pessoas que tem nessa divisão. Mas lá realmente tem muito mais gente. Aí os outros laboratórios que tem lá, tem um laboratório de nanotecnologia, que é o LN Nano, Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Tem o LN Bio, que é o de Biociências. Tem o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorenováveis. E tem o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o responsável pelo projeto Sirius. Que aí sim, o Sirius é aquele prédio grandão, Circular. o acelerador de partículas mesmo, que parece um estádio de futebol, né, vendo de longe. Esse é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS, é o laboratório responsável por esse projeto Sirius. E também era o laboratório que era responsável pelo antigo acelerador síncrotron, que tinha lá em Campinas, no mesmo campus, inclusive. É um pouco mais desconhecido, acho que atualmente o Sirius é mais bombado do que era o VX. O VX é um outro acelerador que tem a mesma finalidade do Sirius, mas o Sirius é extremamente mais potente, assim, maior também. Consegue uma qualidade de pesquisa muito maior no Sirius hoje, do que em comparação ao que era o VX. Aí, obviamente, que o VX foi no contexto foi desenvolvido... o início do desenvolvimento, acho que é 1985, se eu não me engano, 85, 86, que começaram os primeiros estudos para construir um acelerador síncrotron, uma fonte de luz síncrotron, né, no Brasil, lá em Campinas, né, e tudo mais. E aí tem toda uma história do CNPq que eu conheço bem pouco, como eu tô lá há 2 anos, não sei muito, mas lá na empresa tem bastante gente que tá lá desde esse comecinho, desde 1980 e tantos lá, os primeiros anos mesmo
da empresa, que acho que nem chamava CNPEM, foi em algum momento que mudaram o nome para Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais. Eu acho que Esse é tinha o outros único nomes. do Brasil ou não? Perdão? Esse é o único do Brasil? Essa instalação? Ou tem outros semelhantes? O tipo de acelerador tem semelhante, sim. É um acelerador síncrotron, né, de elétrons para ser usado como fonte de luz síncrotron. A radiação que eles usam para fazer as pesquisas lá. E aí o primeiro do Brasil foi esse que eu falei, o UVX. Ele é um pouquinho menor do que era o Sirius, do que é o Sirius hoje. E ele operou aí durante, nossa, eu não sei quanto tempo exatamente, quantos anos, mas Pelas minhas contas aí, quase 40 aí, mas um pouco mais. operou durante um bom tempo, bastantes usuários. E aí em algum momento falaram, não, vamos fazer um upgrade, vamos construir uma máquina nova, mais top, mais atualizada e tudo mais. E aí foram atrás de fazer isso e criaram o projeto Sirius, montaram, construíram, tudo mais, desenvolveram. Show, funcionando lá, operando hoje. Só para deixar claro, pessoal, que era a minha dúvida, fala pra gente, de uma forma mais bem resumida, assim, a diferença de um acelerador para um colisor. Isso! Porque confunde. Mais que a gente fala uma coisa ou outra, eu sei que um colisor precisa ter um acelerador para poder colidir. Mas qual que é a diferença primordial, né? Lembrando que nós não estamos falando de Flash, tá bom? Não é da série Flash. Sim. Mas, cara, às vezes é umas coisas assim que parecem ficção científica, né? Tem uns negócios que é fora da casinha. Né? Bom, acho que eu consigo explicar isso de uma forma bem simplificada, assim. É que realmente o que você falou é bem verdade. Os dois equipamentos são aceleradores de partículas, então você pega partículas carregadas. Aí partículas carregadas são elétrons, prótons ou outros núcleos de átomos. E você acelera elas até uma velocidade lá perto da luz. E aí a finalidade, né? É aí que muda, aí que está a diferença entre os dois. A finalidade de que você vai acelerar as partículas. No colisor, a intenção é você pegar as partículas, assim, digamos assim, dois feixes diferentes de partículas que estão sendo acelerados em sentidos opostos e colocar um de frente com o outro, fazer eles trombarem, colidirem. E aí, a partir dessa colisão, você analisar o que foi gerado, o que saiu dessa colisão entre esses dois feixes acelerados, um contra o outro. Então, só para deixar assim, um pouco mais palpável, você não está acelerando uma só partículazinha e colocando elas exatamente para colidir uma com a outra. Na verdade, é um punhado assim, de partículas. Eu faço assim, mas é coisa de micrômetros, o tamanhozinho do feixe. Então, punhadinhos de partículas que constituem, elas são aceleradas em um feixe, e esse feixe nem sempre é um feixe contínuo, às vezes é um feixe de pacotinhos, então vários pacotinhos dessas partículas, e aí cada pacotinho tem alguns milhões, bilhões dessas partículas, e aí você põe esses pacotinhos em rota de colisão um com o outro. E aí que entra um negócio doido que a finalidade de colidir é que quando as partículas estão numa energia cinética muito alta, tem muita coisa que pode sair de produto dessa colisão. Então, talvez vocês já devem ter ouvido falar, assim, eu várias vezes já me trombei na internet com alguns vídeos, tipo assim, quando você toca... também. Mas quando você toca alguém, você na verdade não está tocando a pessoa, porque Tem uma camada. os elétrons dos átomos da pessoa com o seu... Você nunca vai conseguir tocar se alguém repelem. de fato. Existe E aí, uma camada invisível. Isso, aí o que acontece é que a explicação, né, que eles falam disso é que os elétrons dos átomos da pessoa e os seus, eles quando vão encostar um no outro, na verdade eles têm elas têm a mesma carga, né, carga negativa, 2 elétrons, e eles se repelem. E aí, independente da força que você faça, esses elétrons Que doideira, não cara. pensam... Por isso que às vezes a gente encosta em alguém e dá um choquinho. É estática, é um outro rolê. Não é, vai saber.
estão repelindo. Não, é um outro rolê. Mas ó, a ideia é que geralmente eles colidem partículas que são iguais. Então você está colidindo um elétron. Não sei se eles fazem esse tipo de colisão, talvez sim. Elétron com elétron ou próton com próton. E aí o próton com o próton, eles têm a mesma carga positiva. E aí, em teoria, quando eles chegassem perto, eles devem se repelir em algum momento e, sei lá, desviarem um do outro, sabe? Isso acontece quando eles não estão com energia suficiente. Se eles estão com energia suficiente, eles vão Aí que dá o... colidir realmente, aí entre muitas aspas, porque aí entra na... Putz, eu não queria nem citar esse nome, porque dá até medo, mas entra na parte de mecânica quântica, coisa probabilística. É outro É rolê. muito mais complicado, tem toda uma matemática por trás. Assim, não mistifique a mecânica quântica, porque na verdade é muito palpável matematicamente isso tudo. É tudo baseado em equações matemáticas, de probabilidade e tudo mais, escrito, tudo escrito e teorizado. É risco zero. Mas quando colide, tem muita coisa que Cara, pode é que sair assim, ó, dessa colisão. eu entendo um pouco dessa área. Quando você parte Delicado, da hein, física, delicado, quando você cuidado parte com da esse tema. física para a quântica, você tem algumas leis que a quântica já não é respeita. E aí é muita teoria, cara. E agora a gente está tendo recurso de rever essas teorias e colocar toda a parte matemática em a prova. De fato. Tem muita coisa que está assim, sendo E veracidade. aí a ideia disso tudo é que a intenção de colidir partículas é que você quer entender cada vez mais do que a matéria é constituída fundamentalmente, né? Então, em algum momento, lá no passado, a gente identificou que, putz, tô cortando esse material aqui, mas parece ter um momento que você não consegue mais cortar ele. Então, ele é formado, chegaram à conclusão que ele é formado por pequenas bolinhas, aquela teoria de Dalton, né? E outras teorias das partículas elementares, né? Então, matéria é constituída por várias bolinhas, que são os átomos, ou então esses átomos organizados nas moléculas e tudo mais. Mas aí, em algum momento, descobriu que o átomo, ele também, apesar do nome, átomo, quer dizer, acho que indivisível, né? Alguma coisa assim. Ele, na verdade, é divisível. Ele, na verdade, é constituído por um núcleo. E aí, em torno desse núcleo, que é positivo, tem os elétrons orbitando esse núcleo, que tem carga negativa. E depois descobriram que o próprio núcleo, na verdade, ele também é divisível, tem os prótons e os nêutrons. E aí depois descobriram, isso aí foi tudo avançando, né, o conhecimento ao longo do passado. Aí descobriram que as partículas que constituem o núcleo, os prótons, os nêutrons, também são divisíveis e formados por outras partículas. Olha a fumaça. E aí eles conseguem descobrir isso tudo, ou pelo menos nesse nível de partículas subatômicas, que eles chamam, né? Uma das formas, né? É fazendo essas colisões, mas também não é só isso. Acho que eles conseguem descobrir outros tipos de interações da matéria fazendo essas colisões. Então, tipo, é toda uma física que, até aquele ponto de você conseguir colidir partículas numa altíssima energia, altíssima velocidade, as pessoas sequer sabiam que era assim. Então, uma coisa que eu posso lembrar, e aí eu gosto bastante de lembrar disso, principalmente para quem tem interesse em pesquisa, né? É que a física é uma disciplina que, apesar de ter muita teoria envolvida, ela é sempre baseada na experimentação, em experimentos. Então, você, formalmente falando, nem sempre é assim, eu acho. Mas, enfim, não sei se todos os casos é assim, mas, geralmente, a palavra final de como é que o mundo e como é que o mundo funciona, né? É dado pela experimentação. E aí, a partir da experimentação, de dados experimentais, de fazer procedimentos que são reprodutíveis, metodologia, tudo isso, coisa de ciências experimentais, é que você, beleza, a realidade está me mostrando que ela funciona desse jeito. E aí, a partir dessas informações, é que você constrói uma teoria para tentar explicar por que o mundo funciona daquele jeito. E aí, com essa teoria, que
vai ser embasada pela experimentação, vez ou outra, não é sempre, você consegue prever alguma coisa que você ainda não tinha tentado, ou que você ainda não tinha capacidade de observar. E aí essa coisa que você prevê que existe, ou você acha que pode existir, ela é uma ideia justificada ali pela teoria, mas que, assim, aquela ideia vai ser considerada realmente quando você tem uma comprovação experimental. Isso aí. Daquilo. É que nem Einstein. Até hoje, recentemente, os caras vão comprovando algumas teorias dele. Sim. Ele conseguia prever, pensar, visualizar o negócio e depois... Mas não dá pra ele produzir. Porque ele não tinha equipamento suficiente para poder medir. Tecnologia da Terra. Hoje a gente tem. Exatamente. As duas partes são super importantes. A experimentação na física, na química também, a ciência no geral, as duas partes são super importantes, a experimentação e a teoria. Mas elas têm que ser coerentes. E assim, às vezes coisas da teoria que aparecem, que não tem embasamento experimental, às vezes até causam confusão na galera, acaba saindo como verdade, sabe? Tem que tomar bastante cuidado. Um dos cuidados que a ciência tem que ter ao comunicar com a sociedade e tudo mais, seus resultados com outras pessoas, é esse cuidado de, às vezes, discernir o que é comprovado por métodos rigorosos experimentais e o que não é, ou é uma previsão, sabe? Então vamos lá, perguntinha Bem delicado, trap. né? Bem A delicado. Terra é plana. Tô brincando. Tô brincando. Deu pra fazer o quê? Tô brincando, vamos parar, vamos parar. Tá me zoando 100%, sabe? Deixa eu te dar. Tô Eu acho que engolindo não, isso cara. Eu acho 100%, Eu acho que a Terra é uma rosquinha. É, olha lá. Tipo assim, vamos perguntar Eu uma acredito coisa na mais Terra simples. rosquinha. Não. O que você costuma fazer? Vamos falar um pouco mais de você. Ótimo. O que você costuma fazer aí? Qual que Cara, são os seus desculpa passados? interromper de novo, mas eu acho que eu não respondi a pergunta ainda. Porque Respondeu. a pergunta Manda, era a manda, diferença manda. do colisor pro... É isso É, aí. o colisor. Agora vamos falta a falar parte do principal, que é a parte dele. acelerador, E aí vocês já me desculpem, porque às vezes eu falo demais. Não, relaxa, que relaxa. isso, Vai a com um gente negócio também muito fala longe. Vocês acham que tá dando pra acompanhar, pelo menos? Tá, Eu tô tranquilo, falando nada a muito ver. grego. A Não. fumaça tá Tá. saindo, mas tá. Então me perdoem se eu tô falando demais. Não. Mas é que Não. empolga, né? Não tem como. É Eu legal gosto pra dessa caralho, parte, cara. acaba empolgando um pouco. Mas só pra dar diferença. Então, no colisor, a intenção de colidir Isso. é de investigar cada vez mais a fundo o que a matéria é constituída. Uhum. Ah, eu ia perguntar uma parada a respeito. Quando Deixa menorzinho. ele Ah, terminar. tá, vai. Calma. Manda ver, manda ver. E aí, eu não entendo exatamente como que foi a história ao longo das décadas, mas, se eu não me engano, em algum momento que eles estavam construindo esses aceleradores para colisão, se tocaram, perceberam um efeito, acho que já previam isso, ou foi um efeito meio que parasita, talvez, que essas partículas elas são aceleradas em aceleradores circulares, né? Então elas ficam dando bilhares de voltas lá por segundo na velocidade, mas estão lá numa trajetória meio que fechada. O que eles perceberam é que quando as partículas fazem curva, partículas carregadas fazem curva, vocês devem lembrar, nossa, acho que até isso vai com uma pergunta acho que você tinha me feito um pouquinho antes da gente começar a ligar as câmeras, né? Uhum. Que era se as coisas do ensino médio eu aproveitava, tinha Isso. bastante coisa do ensino médio que eu utilizava no meu trabalho, na No graduação, seu dia a dia, isso, no trabalho. E aí eu acho que é muito válido para explicar a geração da luz síncrotron, eu vou chegar nisso, lembrar daquela ideia de que, do ensino médio mesmo, que as cargas, elas têm um campo elétrico. Vocês lembram disso? Uma carga pontual, seja positiva ou negativa, ela tem um campo elétrico que sai dela. Esse campo elétrico ele vai sendo atenuado com o quadrado, o inverso do quadrado da distância, aí mais detalhes, mas tem um campo elétrico ao redor dela. E aí, a gente estuda no ensino médio esse caso mais simples e mais básico, que é, beleza, às vezes, mais de uma partícula interagindo entre si pelo campo elétrico, mas
antes de qualquer coisa, paradas, sem se mexer. Ou se estão se mexendo bem devagar. O que acontece quando essas cargas estão em movimento e estão fazendo curvas, estão girando ao longo desse anel, né, nessa trajetória fechada, super aceleradas, em velocidade muito alta, é que esse campo elétrico ao redor delas, ele começa a se comportar de um jeito diferente, no sentido de que as partículas, quando são aceleradas, as cargas, né, partículas carregadas quando são aceleradas, elas geram perturbação no campo elétrico ao redor delas. E aí vocês devem lembrar que tem uma coisa que é perturbação no campo elétrico e no campo magnético, que é a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é a luz que a gente vê, a luz ultravermelho, a luz ultravioleta, os raios-x, que mais? As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que, no final das coisas, não se diferem muito de perturbações no campo eletromagnético. E aí, essa que é o que eu gosto de fazer essa conexão, de que quando as partículas estão lá girando, elas são aceleradas para fazer uma curva e aquele campo elétrico que elas estão ao redor delas, elas acabam gerando uma perturbação nesse campo elétrico e essa perturbação é extremamente controlável pela velocidade que elas estão, pelo ângulo que elas fizeram a curva, pela quantidade de partículas que tem naquele pacotinho, lembra que eu falei? Pacotinhos de milhares de partículas. Quantidade delas, quanto que é a carga delas, é extremamente controlável para que essa perturbação gere uma radiação eletromagnética que seja de interesse, algum interesse. Para os colisores, na verdade, essa radiação que está escapando pela tangente quando elas fazem curva, na verdade não são de interesse, elas atrapalham, porque as partículas estão perdendo energia nessa curva, na forma de radiação. E essa radiação no colisor não serve para muita coisa. Mas em algum momento pensaram, e se a gente usasse essa radiação para alguma finalidade? É uma radiação super controlável, você consegue controlar a intensidade dela, onde que ela está no espectro eletromagnético, onde ela tem o seu pico. E aí, o que já vem que é muito considerado, né, é de extrair raio-x, principalmente. Então, eles extraem bastante raio-x. Tem outras partes do espectro eletromagnético, né? Luz UV, visível, o infravermelho, que dá para ser aproveitado também. Mas uma boa parte considerável, significativa, desenha essas máquinas, eles desenham esses aceleradores para que, quando as partículas estão fazendo a curva ou elas estão mudando de trajetória ali, às vezes tem até uns equipamentos, às vezes não, tem uns equipamentos especializados em não só fazer a curva, mas chacoalhar aquelas partículas enquanto elas estão percorrendo o anel. E aí essa chacoalhação das partículas gera toda uma radiação, como eu falei, controlada e ajustável, que depois você vai usar para alguma coisa. E aí, bom, como eu falei, eles pensaram, não, então vamos construir uma máquina com a finalidade de gerar a melhor radiação, o máximo dessa radiação possível, e aí aproveitar essa radiação principalmente para caracterizar materiais. Então, acho que eu cheguei num ponto que a diferença de um colisor numa fonte de luz síncrotron é que na fonte de luz síncrotron, também eu falei que a massa da partícula que está correndo lá influencia bastante assim, né? E aí por isso que eles usam elétrons. Os elétrons são bem mais levinhos do que prótons ou outras cargas. São mais fáceis por serem mais leves, acaba que eles conseguem fazer mais curvas, enfim, não sei entrar em tantos detalhes. Mas as fontes de luz síncrotron, elas aceleram elétrons na intenção de gerar o máximo de radiação
de luz síncrotron possível, e aí essa luz síncrotron ser usada depois nas estações experimentais, né? Eles constroem toda uma linha de luz assim, que essa radiação ela chega até uma amostra de algum material que você quer estudar, e a partir da interação dessa radiação com essa amostra, você conseguir tirar informações dessa amostra, informações estruturais de como é que os átomos estão organizados, os átomos que constituem essa amostra estão organizados, que átomos são esses, né? Que elementos, quais são os elementos desses átomos que constituem a amostra. E toda uma infinidade, tem muitas técnicas, eles chamam de técnicas de luz síncrotron, técnicas de caracterização por luz síncrotron. Tem uma infinidade, uma São ampla várias gama, maneiras de muita fazer uma mesma coisa, é isso? Na verdade, acaba que você consegue resultados assim um tanto diferentes, às vezes até complementares, essas diferentes técnicas. Uma delas, que aí eu gosto de comentar, que é bem palpável assim pra gente no dia a dia, é que eles conseguem fazer tomografia. Aquela tomografia, quando você quebra o braço, quebra o osso e vai lá fazer um raio-x no médico, você pode ou tirar uma imagem mesmo de raio-x, então usando o raio-x atravessa você e vai para um sensor, que é tipo imagino que é tipo uma câmera, né? E monta uma imagem do seu braço visto pelo raio-x. Mas você também pode fazer uma tomografia de raio-x, que a ideia é basicamente tirar uma foto dessa de vários ângulos diferentes, e aí depois com essas várias fotos em vários ângulos, você monta um 3D do seu... Então a tomografia é um 3D de cortes do seu objeto que você tirou ali, fez a sua tomografia, né? Então uma das coisas que eles conseguem fazer com a luz síncrotron é tomografia dessas amostras. E aí você consegue, da mesma forma que o raio-x consegue ver os nossos ossos e a gente, ao olho nu, não consegue, o raio-x também consegue ver muita coisa na amostra que a gente não consegue. Esse por tipo outras de coisa técnicas. dá para ser usado para fazer tipo uma engenharia reversa de algo, de alguma coisa ou não? Cara, dá sim. Pode ser sim. Por exemplo, você tem algum equipamento, algum tipo de tecnologia que usa um determinado material que você não sabe exatamente que material é esse. Você olha a aparência dele, sei lá, parece ser um metal, ou parece ser uma cerâmica. Mas só pela aparência, você não consegue distinguir exatamente o que é aquilo. E aí você vai lá, leva para esses equipamentos, tem outros equipamentos também que conseguem fazer isso. Mas aí você consegue tirar informações, tipo, qual que é a estrutura dos átomos dentro dessa amostra? Ela é de tal forma. Ou qual que é a constituição dessa amostra no nível de elementos, né? Que elementos que constituem essa amostra? 30% dela em massa é de tal elemento. E, sei lá, 50% de tal elemento e 20% de outro elemento. Aí você, tipo, aquela ideia de estequiometria, né? Você fala, então são esses átomos, esses elementos que constituem essa amostra. Pela informação estrutural, você fala, eles devem estar localizados desse jeitinho aqui, então esse material aqui é esse cara aqui. Pá, identificamos o material. Aí, às vezes, você quer, na engenharia reversa, você quer reproduzir aquilo, né? Então, você sabe qual que é o material, provavelmente tem literatura, estudo sobre aquele material, você vai atrás de como sintetizar ele, como produzir ele, técnicas. Então, Olha aí, ó. A analogia. No Star Trek tem muito disso. Caramba. Tem muito disso, cara. Mas tem que ver de onde que sai a ideia dos do... Né? Tá vendo como é tudo cientificamente comprovado? Dá quase pra gente fazer um quadro só pra falar disso. Verdade. E aí, pra arrematar, e aí dá pra encerrar esse assunto, talvez para o outro lado, eu gosto da analogia, pelo menos é a forma como eu explico pra minha mãe. Como é que o síncrono, como é que ele funciona, qual é a finalidade desse acelerador que tem lá em Campinas, uma fonte de luz síncroton, que tem outros no mundo também, não é o único. É um empreendimento bem grande em ciência, mas que tem vários outros no mundo, principalmente no hemisfério norte, né? Bastante na Europa, nos Estados Unidos. Mas a analogia que eu gosto de fazer é que, como toda analogia, lembre que nenhuma analogia é perfeita, então tem os seus... Toda analogia você tem que saber o que ela funciona bem e o que ela não funciona bem.
Basicamente, eu vou te falar que os cílios, ou fontes de luz síncroton, são como se fossem microscópios gigantes. Então, num microscópio, como é que funciona assim? Vamos quebrar um pouco o microscópio. Ele tem uma lâmpadazinha, um microscópio óptico mesmo. Ele tem uma lâmpadazinha lá embaixo. Essa lâmpadazinha acende, gera uma luz. Essa luz, ela atravessa a sua amostra ali que você colocou, e na frente da sua lente. A luz interage com a amostra, passa pelas lentes e chega até o seu olho. E aí você interpreta com o seu olho o que você está vendo lá dessa amostra, certo? Certo. Na fonte de luz síncrotron, né, nas pesquisas, é como se os elétrons lá girando no anel, ao fazer a curva ou serem chacoalhados, eles geram uma radiação que é como se fosse a lâmpada gerando uma luz. Essa radiação vai interagir com a amostra que você está querendo estudar, da mesma forma que a luz no microscópio interage com a sua amostra e atravessa ela. E essa luz, depois de interagir com a sua amostra, ela, ao invés de ir para o seu olho, como seria no microscópio óptico, ela vai para detectores. E aí esses detectores de raio-x ou de outros comprimentos de ondas que você deseja estudar, esses detectores podem montar, por exemplo, uma imagem. E aí, a partir dessa imagem, você tira conclusões, tira dados Para poder fazer. de como é que é aquela amostra e tira informações, né? É um estudo daquela amostra. Então, acho que essa é uma boa analogia, eu gosto de explicar. Ficou bem explicadinho. Ela não é super completa, porque uma coisa que, por exemplo, dá para você tirar um espectro, né? Um espectro não é uma imagem, é Uma silhueta, né? sombra. uma intensidade em função do comprimento de onda ali da energia da radiação que você está medindo. Que aí é uma coisa que você não consegue fazer com o microscópio óptico, eu acho, tirar um espectro. Será que dá para fazer? Eu acho que não. Geralmente não se faz, eu acho. Geralmente você usa para olhar ali mesmo. Uma imagem meio que... Enfim. É uma boa analogia. Então é isso. Essa finalidade Tá ótimo. Cara, você desse acelerador comentou estudar materiais. que tem no Brasil, principalmente. mas tem principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Hum. Quem escolhe essa área, falar uma outra língua, principalmente o inglês, é importante? Nossa, cara. Ou é essencial? Pra caramba. É essencial, hein? Essencial. Porque muito da literatura e das publicações, as publicações em geral científicas, né, são na língua mundial aí, que é o inglês, né? Confesso que já às vezes até a gente se depara assim com publicações, bem raro, porque às vezes você nem chega nelas, mas publicações, sei lá, em chinês, japonês, da vida assim, que aí graças às ferramentas de tradução a gente às vezes consegue, eles traduzem esse PDF aqui para mim, para inglês, e aí você consegue ler em inglês, aí show de bola. Mas o padrão assim internacional de publicações científicas e tanto de ciência básica quanto de tecnologia, engenharia, acaba sendo em inglês mesmo. E a comunicação científica é em inglês, então é uma parte importante, assim, quem quer seguir essa área, vislumbra atuar, assim, na parte científica, saber inglês é super importante. Galera, não é só falar e escutar, não. É escrever Saber em termos técnicos. Entender, né? Saber também. inglês. Porque não é só ser fluente e falar, mas é saber termo técnico. Isso. Cara, Mais Pode a crer. E às vezes quando você vai se deparar assim com uma publicação de uma área diferente, tem muitos termos específicos daquela área que assim, às vezes tem que até lembrar, putz, não é que eu não sei inglês, é que eu não estou acostumado com essas palavras específicas, esses jargões técnicos, científicos, não sei o quê. Ainda mais em inglês, às vezes não sabe nem português, a gente, por não ser da área, não sabe nem português. Aqui sai em inglês, aí tudo uma coisa que você vai construindo com a experiência também. Então, sim, todo mundo começa por não saber, e aí com o tempo vai quebrando a cara e aprendendo aos poucos. Ou aprender a aprender, É isso lutando aí. para aprender a aprender. É isso
E aí, gente, mais perguntas? Mais perguntas? Isso. Você ia perguntar, cara, eu te É, perguntei. não. O que que era? Vamos Ah, minha vamos- pergunta é mais simples, assim, menos técnica, né? Porque a Não, gente tá manda vendo falando sobre a profissão dele, né? Das coisas que ele faz. Entendi. Aí eu ia perguntar o que você faz para passar o seu tempo livre, com o que você Cara, se diverte. Uma das últimas perguntas que eu ia fazer. Né? Como é que você gera saúde mental? Né? Como é que você consegue deixar o cérebro Deus. brilhando para chegar lá e tal? Entende? Cara, uma coisa que salva bastante são, tipo, hobbies, né? Acho que é bem tradicional, assim, para as pessoas terem hobbies e aí esses hobbies ajudarem com lidar com o dia a dia, às vezes estressante, ou pesado, sabe? Dificuldades. Conta um seu aí. E, cara, uma coisa que é hobby, mas pensando bem, não sei nem se é um hobby exatamente, mas eu comentei um momento que eu gosto bastante de fazer atividade física e ao longo da minha vida inteira, sempre, sei lá, acho que talvez inspirado pelo meu pai, pela minha mãe, consegui manter, assim, uma rotina de atividade física, conseguia, por exemplo, ao longo do ensino fundamental e uma partezinha do médio, eu jogava basquete e me divertia bastante jogando basquete, gostava pra caramba. Inclusive, uma das minhas inspirações de hoje, pessoas assim, que eu me inspiro bastante, era o meu professor de basquete. Cara, fenomenal, show de bola. Manda um Nossa. abraço para ele aqui. Não, Manda um abraço para ele. Talvez vocês conheçam, ele é bem conhecido, o Rafael Von Hyde. Não, ninguém conhece o Bonheim aqui, Muito beleza não. que Ninguém ele. conhece o Bonheim aqui, não. Um abração, querido. Abraço aí. Abraço. O cara é bacana pra caramba. Joguei basquete com ele, então. Olha aí. Ah, que massa, que Joguei massa. basquete com ele. O cara é muito gente boa, nossa. E a gente, tipo, ele foi presente na minha vida ali numa parte que eu tava em formação como ser humano. Como eu falei, no Fundamental 1, Fundamental 2 ali, então muita coisa que eu sei até hoje foi com ele, assim, talvez algumas características minhas também veio dele, assim. Legal. Mas Legal. o gosto pelo esporte vem desde essa época, assim, também fazia natação antes, um pouquinho de futebol, já fiz. E assim, gostava, me divertia, acabei criando gosto por atividade física, talvez por ter sido exposto a atividades físicas na infância, né? Caminho sem volta. A endorfina, né? Endorfina é viciante. Endorfina real. Endorfina real é viciante. Não aconteceu comigo. Viciante. Entra naquele negócio acho que das experiências de vida, da bagagem, né? Acaba influenciando muito como a gente é atualmente, como a gente acaba sendo quando cresce, né? Então, tipo, essa foi uma experiência de vida que moldou bastante minha personalidade, meus gostos, né? E aí, durante a graduação... Bom, durante o ensino médio teve uma fase ali que eu não conseguia praticar muita atividade física, estava um pouquinho bitolado com estudar. Só bike, que eu vi ele passar de bicicleta pra estudar. Bike, verdade, bem lembrado. Ia pra escola de bike, era um ótimo desculpa para fazer atividade física, né? Mas o meu hobby é esse, acaba sendo esse, atividade física. Na graduação, devido à necessidade, às vezes, de flexibilidade no horário, eu acabei indo mais para academia, frequentando mais academia. Nunca fui, tipo, tão rigorosamente para academia, tipo, fui... Às vezes ia por épocas, ficava alguns meses ali conseguindo ir com alguma frequência semanal, mas aí, sei lá, chegava a época de provas, Não, aí não tem como. final de semestre, e você, putz, cara, não vai dar Trava, tempo hein? de ficar estudando. Aí, O dono da academia dá like, né? Que você fica verdade. pagando e não vai. É isso. Isso é complicado, às vezes, na vida, que a gente tem que sacrificar, pelo menos momentaneamente, algumas partes ali para privilegiar É o outras. preço. Difícil, escolhas da vida. bem Escolhas. Complicado. Mas eu conseguia, ao longo da graduação, manter alguma frequência indo para academia e tal, fazendo musculação, assim, padrão mesmo. E ali, mais pro final da graduação, começo do estágio, eu comecei a ter um gosto que eu já tinha praticado um pouquinho antes, que era de correr. Então, corrida.
corrida é um esporte bem... Não ia falar polêmico. Não sei se polêmico. É um esporte, assim, um pouco até que fácil de praticar, que ele não demanda... Às vezes é individual, às vezes você consegue sozinho, é um pouco mais individual. Você, no começo, às vezes, não precisa de uns equipamentos super tecnológicos. Enfim, comecei a correr, gostava. No comecinho sofre bastante com corrida. Eu tinha algum preparo físico por causa do basquete. Mas correr, assim, uma longa distância, tipo, no começo era difícil correr sequer 1 quilômetro, assim, sem parar pra andar. Mas aí com um tempinho, tipo, bem vagarosamente, você vai desenvolvendo alguma resistência ali, endurance, né, que eles chamam, para conseguir uma distância maior, numa velocidade mais razoável, tudo mais. E aí eu lembro, acho que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui correr 5 quilômetros de uma vez, foi, tipo, super satisfatório, assim, super gratificante. Tipo assim, é um negócio que não... pensando nos propósitos da vida, não é uma meta que, tipo assim, putz, vai trazer grandes frutos para a humanidade, sabe? Putz, o André conseguiu correr 5 quilômetros. Isso vai ser bom para não. Mas Foi é uma legal para o conquista, André. mas é uma conquista sua. Foi um negócio entendeu? pessoal, É uma assim. realização sua. E aí eu levo a corrida, até hoje eu tenho praticado bastante corrida, mas como algo meio que pessoal, assim, que se for pensar de novo na parte do propósito, é mais indiretamente, assim, tipo, beleza, eu imagino que eu tenho algum propósito ali que faz sentido pra mim, mas a verdade é que, tipo assim, se o André não estiver bem fisicamente, mentalmente e tudo mais, vai ser extremamente mais difícil de alcançar esse propósito, ou conseguir chegar mais perto dele. E aí, essa parte mais pessoal, assim, de conquistas pessoais, aí, mais da parte da corrida, negócio que eu gosto bastante, tenho bastante satisfação em correr e tal. E que tô conseguindo evoluir, tipo, cada vez que eu evoluo um pouquinho, eu fico mais feliz, tipo, é bem legal. Ao longo, eu, tipo, já pratiquei bastante, e aí no ano passado, finalmente, depois de algum bom tempo de prática, né, de corrida, consegui correr a minha primeira meia maratona, e isso foi muito legal. Sim. Foi uma baita experiência. Foi uma baita experiência. Tipo, pra quem gosta de correr, recomendo bastante. Que é bem massa, assim. Quando você conclui, você fica muito eufórico. O negócio da endorfina. Os hormônios põem a gente lá pra Trabalho cima. bem feito, né? Os hormônios põem a gente lá pra cima. É bem bacana. Mas cara, meio que isso, assim. Esse é um hobby que eu levo bastante. Gosto bastante de andar de bicicleta também. E aí, da parte de andar de bicicleta, eu gosto bastante, assim, tipo, de explorar lugares na cidade que eu nunca fui, sabe? Chegar num lugar novo ali. Por exemplo, Campinas é uma cidade bem grande, vocês devem saber. E eu gosto bastante, assim, tipo, pego um sábado de manhã, ou algum outro horário, pego minha bike e vou visitar algum bairro que eu não tinha, que eu não conhecia, nunca tinha visitado antes, só para ver como é que é. Tipo, ver se tem algum lugar bonito lá, às vezes ver a natureza, sabe? Da hora. Da hora, sim. Bem isso. E cara, essa parte de hobby, esse é um hobby bem legal. Galera do off aqui, ó. Perguntas? Verdade. Nenhuma. Não, manda aí. Não vai lembrar. Ô! No assunto. Vai lá. Peraí, vai ler. Galera, considerações? Cara, não tem muito o que dizer. Ó, é sempre bom, né? Como eu falei no começo, é sempre bom a gente, às vezes, se calar um pouquinho pra gente aprender um pouco mais. Né? Considerações. Talvez pra continuar na parte dos hobbies, tem um outro hobby que eu gosto bastante também, cara. Que eu acho que é bem comum também entre as pessoas, que é de ouvir música. Um negócio que eu gosto pra caramba.
Eu gosto. Eu Ah, não posso essa nem música, eu que sou- da hora. Que da Eu hora. não O que posso você nem fala? falar, eu canto. Eu não posso nem falar que eu Que gosto, legal. assim, porque eu faço isso 24 horas. Se deixar, então eu acho que é bom, Que da hora, realmente cara. bom. Cantar é muito bom também. Eu gosto de cantar, mas no particular, só não canto também não. Enfim, minhas Nossa, ouvir música é considerações bacana. finais, eu acho que, assim, agradecer, Hum, né? Espero que não que seja isso. a primeira e a última vez. Hum, Acho que eu falo por todos nós, que as portas são abertas. É isso aí. É, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, mas eu acho que não dá tempo, porque é muita coisa. Mas é isso, gente. Ele falou muita coisa importante aqui, né, principalmente a parte do cuidar de si mesmo, porque ele mostrou pra gente aqui, contando a história dele, do conhecimento dele, que um dos maiores fatores que a gente tem que colocar na nossa vida é cuidar da gente, né? É cuidar daquilo que do motor do carro, vamos falar assim. Né? Não vai adiantar você ficar só colocando gasolina e água para carburador. Tem muito mais coisas para você fazer, né? Então, acho que as minhas considerações finais, assim, reais, é cuide-se. Né? Você está vendo um cara aqui, bem sucedido, deu certo. Não dá para falar que não é. É, um cara bem sucedido, um cara que deu Sim. certo, correu atrás, literalmente correu atrás, né? Daquilo que ele queria e alcançou, né, objetivos para ele aí que são extremamente satisfatórios, tá? Então segue o exemplo do André, tá É bom? isso aí. Pô, bacana, cara. Agradeço pelas palavras. Espero que. É real, é real. É isso Assim, aí. eu entendo que eu não sou. Eu sou alguém muito novo, eu, tipo, sou 25 anos só. Eu, tipo, não tenho realmente Já muitas conquistou muito. experiências de vida assim pra falar, ou que baseiem, ou que, tipo. Também as coisas que eu falo não são verdade pura, às vezes, do meu ponto de vista, Mas é que legal. das minhas Exato. experiências. É o que faz, E- é o que faz ser real. Você tá falando de coisas sem ser vida. Bonito, bonito. Olha, como E- consideração, na hora que você chegou, você perguntou o que você esperava da gente. E eu te disse, eu espero uma aula. É isso aí. ó. E você disse, ô louco, uma aula. Não, mas foi uma aula. Claro. Porque o que você sabe, a gente não sabe. Você compartilhou todo o seu conhecimento com a gente. Pode ter sido uma fração ali, uma pequena fração. Mas isso pra gente foi uma aula. Foi muito engrandecedor pra nós. Sinta-se lisonjeado, porque É você isso nos aí. ensinou muito hoje. Pô, fico feliz, fico lisonjeado. É o cara. Obrigado. Eu vou usar as palavras do Fonseca aqui, que não tá aqui hoje. Isso. Mas fala assim, a forja diária, né? É você todo dia ali se modelando. E é como eu pontuei, né? É você ser o pesquisador, gostar de aprender a aprender, saber que o seu corpo é só um ponto onde você vai captar essa energia e vai transformar isso em mais coisas. Então, quanto melhor pessoa você for, quanto melhor você estiver, quanto mais conhecimento você tem, automaticamente você vai fazer diferença naquilo que você está trabalhando. Você não vai ser só uma parte de um computador. Você vai ser a diferença primordial entre aquela informação que você está colhendo da máquina para aquela aplicação real no dia a dia das pessoas. Então, tipo assim, cara, você conseguir se colocar lá dentro e ser alguém dentro desse processo vai fazer você ter mais sucesso. Então, cara, parabéns aí. Pensamento crítico, essa Tudo, parte cara. assim. É as pessoas que fazem a ciência ter um significado. Se você não conseguir ser alguém dentro dessas teorias, cara, infelizmente você vai ser mais um que vai só carregar papel pra frente, tá Essa é ligado? só mais uma vírgula. Isso aí. Maravilhoso. Pode crer, mas é isso, eu agradeço. Eu, como eu tava falando, eu sou alguém com muita experiência, alguém que tá no comecinho de carreira ali, 25 anos, como eu falei, pouquinha experiência profissional ainda, experiência que eu tenho é da graduação, do ensino médio, e acho que talvez pode contribuir, porque eu tinha perguntado para vocês no começo, né, quem que, mais ou menos o público-alvo, assim, do podcast, vocês comentaram que um dos públicos é o É pessoal a de galera. ensino fundamental, que às vezes está em busca de alguma informação de qual carreira seguir, coisa assim, né? Espero que tenha conseguido dar alguma informação assim e deixado alguém entusiasmado para essa área, que eu fico bastante entusiasmado também, gosto bastante. Espero que tenha conseguido deixar alguém animado com isso também. É uma coisa muito difícil, é uma área bem difícil às vezes. Eu falo da dificuldade tanto técnica, assim, de aprender as coisas difíceis, complicadas, ou
também lidar com pessoas, mas lidar com pessoas é padrão, acho que de qualquer profissão, de qualquer carreira. Tem que saber aprender a lidar com as pessoas. Então, sou alguém que não tem muita experiência, mas, cara, agradeço pelo pequeno espaço aí. Não, Espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito. Para alguém que esteja Parabéns. ouvindo aí, Não, principalmente. mas Vamos embora, galera. É isso aí. Muito obrigado. Gente, antes de encerrar, deixa aquele like. deixa o like e eu tenho uma coisinha aqui pra falar, né? Tem um cara que tá sentado aqui que ele vai casar, entendeu? Esse cara que vai casar. É. Você achou que eu esqueci? Só porque você não tá aparecendo na câmera, você foi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai lá, vai lá. Vem aqui, Vem aqui falar. vem aqui. Eu não falo nada. Manda um oizinho na Manda um câmera aí, oi. ó. Vem aqui, gente. A gente já apresentou ele aqui pra vocês, né? Ele é o cara Esse é o que- Rodrigão. O Rodrigão, ele fica por trás das câmeras aqui. Ah, Recentemente ele pediu a namorada em casamento, né? Agora tem uma noiva aí, tá? É um passo importantíssimo na nossa vida. É isso aí. Né? Mas eu tô aqui pra, em nome de todo mundo aqui, agradecer por todo o trabalho, né? Porque ele faz um trabalho legal. E parabenizar, né? Eu sou casado, você é bom, entendeu? De vez em quando rola uns negócios esquisitos aí, mas sem desafios numa vida, é isso aí. né? Então, meus Perfeito. parabéns. Perfeita Obrigado, explicação. maravilhoso. Meus parabéns, né? Sem você cair do galho, não tem É, história sem pra cair- contar. Exatamente. Só casa, Só casa. depois Maluco, conta só como é. merda, só. Só história da hora pra contar. A gente brinca, vem aqui, rapaz. A gente brinca, a gente dá risada e tal, mas realmente é um grande passo. Né? Então, parabéns. Obrigado, Deus obrigado. abençoe, que dê tudo certo, entendeu? Amém. Boa Eu sorte. eu dei uma cerimônia bonitinha, tá bom? Mas é isso. É isso. Beleza? Certo? É isso. É isso. Tchau, pessoal. É. Gente, curte, compartilha, tá bom? Comenta. Manda um oi pra galera aí, marca a galera pra comentar aqui, porque hoje teve áudio. Aulão.